Aqui mais uma vez no nosso canalzinho, eu, Natan, vamos fazer um bate-papo hoje, as minhas breves impressões sobre uma composição tabaco nacional que é o Grão Vizir da Tabacos Condado. E estou aqui com um cafezinho, então nós vamos fazer o tabaco Condado Grão Vizir, ok? Eu já fiz o unboxing, né, desse tabaco. Na verdade eu comprei uma partida com dois produtos. Eu comprei com Lucas Novaes o Grão Vizir e o Obelisco, e aí iniciei mais ou menos. Mas antes da gente falar sobre o Grão Vizir, vamos dar uma impressão mais ou menos sobre o que é. E peço para que quem assistir o vídeo e não for inscrito, se inscreva no canal. A gente está sempre procurando aí colocar algumas coisas novas. Dá o seu joinha ou não, o seu like ou o seu dislike, né? O seu não joinha. Comenta aí sobre o que é que achou das impressões da nossa apresentação, do que é que entendeu, ok? Bom, e aí eu vou fazer uma breve introdução histórica do que é essa palavra aqui, Grão Vizir. Durante esse Império Otomano, né, começado lá na região do Oriente, o Grão Vizir era a maior autoridade depois do sultão, né? E ele era considerado o representante do sultão e atuava no nome do sultão. E ele estava hierarquicamente acima dos outros vizires, que os vizires funcionavam como se fossem ministros, governadores, prefeitos, autoridades temporais imediatamente abaixo do sultão. E o Grão-Vizir, ele estava hierarquicamente acima de todos esses vizires, né? Que, portanto, tinham uma menor escala, uma menor posição no ordenamento de governo dos países do Oriente, né? Dos califados. E todos eles, os vizires, se reuniam num palácio chamado Topkapi. E esse palácio ele foi construído por uma das concubinas lá do sultão Suleiman, que era descendente de todos os outros de Omã I, e Mehmet, todos aqueles sultões que a gente conhece aí na história, né? Mil e Uma Noites é a história oficial. E Suleiman tinha várias concubinas, várias esposas, que ele, então a gente tira dos livros de história, né? Que ele trazia dos países conquistados. Basta lembrar que naquela época ali de 1492, por aí, Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, o vizir, ele expandiu o Império Otomano até praticamente as fronteiras da Europa Balcânica, né? Então aí nós temos a Bósnia, Herzegovina, a Áustria, na Índia, né? A costa da Índia, e uma boa parte dos países daquela região europeia e asiática, né? Oriental. Só não atingiu aqui o Brasil. E em cada uma dessas ele buscava concubinas, e uma delas era Roxelana, algo assim. E ela construiu esse palácio, Topkapi, e na porta suprema, na sublime porta do palácio Topkapi, os vizires se reuniam e, sob a presidência do Grão-Vizir, eles tinham acesso ao sultão, ok? Então esse é um introitozinho sobre o termo Grão-Vizir. E aí a gente vai fazer uma breve apresentação desse tabaco Grão-Vizir, que é o que nós estamos aqui. Hoje é dia de Quinta Brasil, então eu estou aqui com tabaco brasileiro, né? Grão-Vizir, e um
cachimbo Marcinei Basanelli com briar italiano, ok? Mas é um cachimbo brasileiro. Aceita filtro 9mm e com cafezinho aqui. Ok, amigos? Então vamos começar nosso bate-papo sobre o tabaco Condados Grão Vizir. A apresentação é nesse formato aqui, que eu chamo de formato lata leite ninho, né? É um formatozinho em lata de leite ninho aqui assim, ok? O fechamento dele é o fechamento mecânico, ok? Aqui tá um restinho que eu sempre deixo, né? Então fechamento mecânico. E eu tirei e coloquei num vidro com a vedação e aí identifiquei ele, né? Então nós temos aqui, ó, o tabaco, né? Você vê aí praticamente o Virgínia. Então a apresentação dele é nessa lata. Então vemos uma identificação bastante interessante, bem apresentável, né? O padrão dos tabacos Condado é único, né? O padrão é único e vale para todos. Bisonte, Obelisco, Grão Vizir. Obelisco e Grão Vizir é o que eu tenho, não tenho Bisonte ainda. Cúmulos, me parece, Calil Journey, todos têm essa apresentação nessa lata que eu apelidei de leite ninho. Então a gente vê o destaquezinho aqui, Condado, né? Tabacos Condado. Essa é a apresentação. O peso declarado está na faixa aí, declarado, ele está na faixa de declarado 50 gramas, ok? 50 gramas, mas ele vem mais de 50 gramas. Eu pesei quando chegou, tanto um quanto o outro, e tem uma média aí de 57, varia um pouquinho, né? 57, 56 gramas mais ou menos de produto, ok? Eu não me lembro agora se foi dia 9 que chegou aqui, mas eu comecei a experimentar o Condado Grão Vizir no dia 10, isso aí eu registrei. Foi a primeira vez, e era uma terça-feira e eu experimentei ele num corn cob. Então eu experimentei ele num corn cob e no dia 11 de março, era uma quarta, eu experimentei ele no Merchal. E no dia 12 eu fui para o Obelisco, que depois eu vou fazer uma resenha, provavelmente sábado eu estou soltando. E no dia 13 eu fui novamente foi uma sexta-feira, e aí eu fui novamente com o Grão Vizir, da Condado, e já foi uma sexta-feira que eu costumo chamar de Sexta Savinelli, né? E aí eu fui com o Savinelli 626. E daí em diante eu fui até ontem, vou fumar ele agora. Então dá uma média de uns 15 dias mais ou menos, né? Dá uma média de uns 15 dias, dividindo entre um e outro, entre Grão Vizir e Condado. Dá uma média aí de 10 fumadas mais ou menos, 11, 12 fumadas. E aí eu já achei suficiente poder apresentar essa leve impressão. O tipo de corte é o ribbon. Eu creio que é comum para todas. Agora varia um pouquinho digamos assim, a espessura das fibras, né? O tipo de corte é o ribbon. Agora você vê algumas fibras um pouco maiores, né? Um pouco maiores. Às vezes ele chega a ser bem fininho, ok? Então tá aqui o tipo de corte, né? O ribbon. Pelo menos nessa lata, e creio que é padrão. A composição dele, é Virgínia, orientais, com toque de lataquia e perique, o Grão Vizir, ok? Que é o que nós estamos falando, Grão Vizir. Composição Virgínia, orientais, toques de perique e lataquia. Aí nesse momento eu descrevo para vocês a pesca, por assim dizer, que Lucas Novaes, que é o blender, como eu brinco, é o CO da Condado Tabaco, ele me passou diretamente essa informação da composição em termos até de percentagem. Então, olha só o que é que ele me escreveu. Grão Vizir tem cerca de 30 aspeado. Então, portanto, essa informação é direta de Lucas Novaes, o nosso blender. Grão Vizir, que é esse que nós estamos avaliando aqui, tem cerca de 30% de lataquia, tendo virgínias de qualidade real que são trabalhadas para separar
destacar os sabores. O perique no grão-vizir está numa quantidade limítrofe para servir apenas de agente alcalinizante, neutralizando o ácido do Virgínia e não prolongando muito o lataquia. O que é que a gente depreende disso aí? A composição, o blender, né, o Master Blender, Lucas Novaes, no momento de fazer a mistura, né, a alquimia da composição desse tabaco, ele coloca aí o Virgínia como base, Perique orientais, lataquia, e a composição é justamente para criar um equilíbrio, né? Haver um contraponto, para que nessa dança de fumaças, de folhas, não haja um salto, né, muito grande de um ou outro, ou seja, a composição é tornar um equilíbrio, trazer uma composição equilibrada. Então o lataquia não vai predominar, né? Ele não vai predominar, e o próprio perique também, de modo que os três se equilibram para que a coisa flua normal. Então a gente pode notar aí que a meta do blender é o equilíbrio de forças das folhas. E a gente consegue perceber isso na fumada, quando a gente está fumando. Vamos para as impressões sobre aroma. Aroma frio. Quando a gente abre a lata, né, ou o recipiente onde a gente estiver armazenando, quando a gente abre e aspira, a gente percebe um leve toque. A gente percebe um leve toque do defumado, né? Tem a presença leve toque de defumado. O frutado, né, fermentado da Virgínia como base. Embora não seja um tabaco prensado, um flake, é um tabaco em cortes, mas existe a composição das misturas e os sabores se perpassam. Então a gente percebe aí o frutado, né? Aroma fantástico da Virgínia, aquele frutadozinho, algo lembrando como fruta seca, damasco, alguma coisa nesse tipo. Uma leve presença do defumado da lataquia, né? E a gente percebe inclusive a cor mista, né? A cor mista aí, as Virgínias sendo bastante destacadas ali, ok? E a pontinha de lataquia. E aí quando a gente compara, muito aromático, muito gostoso, o aroma natural do tabaco, muito gostoso. E é perfeitamente possível nesse momento a gente fazer os famosos paralelismos, meio que comparação, embora eu destaque aqui, quando a gente faz esse paralelismo, essa comparação, a propósito, deixa eu acender ele aqui, dá licença, já estava carregado, né? Essa primeira acendida. Para os tabacos iniciais queimarem. A fumaça. Então, como eu falava, a gente
naturalmente acaba fazendo um breve paralelismo. Quando a gente abre a lata ou recipiente, o primeiro aroma que nos chega é aquele aroma fermentado, como eu falei, cítrico, levemente fermentado da Virgínia, com um toquezinho da lataquia. E o paralelismo é do Rio Flake. Quando a gente abre a lata, a primeira impressão sensorial a frio é o do Rio Flake. Levemente a gente vai lembrar do Presbyterian ou do Esquadrão Líder, mas é muito leve. A primeira impressão é do Rio Flake Orlick Golden Sliced, ou seja, tabacos que tem como base a Virgínia e o toque leve de perique e nada de lataquia. E como esse tem um toque bem pequeno de lataquia. Então é natural o paralelismo, é natural a gente fazer essas primeiras paralelas, sem que queira com isso dizer que esse ou aquele é inferior, é ruim, não tem nada a ver. É apenas para as impressões sensoriais que nos remetem, que nos trazem pela própria natureza da experiência sensorial. Do Rio Flake, Orlick, Golden Slice, são as primeiras impressões que a gente tem quando abre ele a frio. Okay? Umidade desse tabaco, a umidade dele é bastante seca. É um tabaco que naturalmente quando você abre a lata, você vai perceber que ele está com uma umidade bastante seca. Ele não é um tabaco que venha úmido, é um tabaco com uma umidade bastante tranquila, seca. Né? É evidente que quando a gente pega um aromático, ele vai estar, um tabaco aromático aí, qualquer, vai estar extremamente úmido. Esse não, esse é um tabaco que tem uma umidade seca. Então a queima dele é uma queima bem tranquila. A queima, como eu já ia falar aqui agora, é uma queima excelente, face a essa pouca umidade. Né? Eu creio que isso é padrão, porque o Obelisco também, que eu breve estou soltando a resenha, também ele tem o mesmo padrão de umidade, foi o que eu percebi. Eu creio que é o padrão da marca. Né? A umidade, ele é bem sequinho, bem tranquilo. Ao toque, então é bem seco. Aroma queimando, aroma queima. Então, como eu falei, a queima dele é uma queima bem tranquila. Claro, a gente conversando aqui, ele vai apagar e tudo, o cachimbo apaga, qualquer que sejam as circunstâncias. Mas a umidade é tranquila e a queima também. Aroma queimando. É aquele aroma doce, quase de um Virgínia, com leve toque de defumado, muito pouco no ambiente. Okay? Não é nada que impacte como se fosse uma fogueira, né, queimando, aquele cheiro de fogueira queimando típico de tabacos lataqueados, tabacos defumados. Como o toque de lataquia aqui é pequeno, ele vai apresentar um note muito remoto de defumado e, portanto, o aroma dele é aquele aroma doce, praticamente de um Virgínia, de um VA. Okay? Sabor. O sabor dele, portanto, queimando, é aquele sabor bem leve, é quase que uma Virgínia pura. Você não sente aquelas picadinhas clássicas, né, na língua, no paladar. É um sabor bastante agradável. Não sente aquele defumado intenso. Novamente o paralelismo. Você não sente defumados intensos como você fuma o Presbyterian, Esquadrão Líder, tabacos que tenha lataquia com mais intensidade. Né? E aí eu traço de novo aquele outro paralelo bem próximo. Quem já experimentou, e é normal que aqueles que vão assistir aqui já tenham experimentado Orlick Golden Sliced ou do Rio Flake, vão imediatamente lembrar da sensação, né, da impressão sensorial na língua, aquele sabor doce, tranquilinho, né, pouco defumado. Retrogosto. O retrogosto dele é bastante suave. É rápida de dissolução. Ó. Não tem aquele retrogosto duro, pesado de defumado. É um tabaco suave. Né? Pigarro ou mordida da língua também a gente não percebe. Ok? Runout. O Runout eu classifico ele como perfeitamente agradável a tolerável. E, repito, minha esposa não tem se incomodado muito com
as impressões dele, a fumaça dele. Inclusive, quando ela chega, às vezes, e percebe que eu estou fumando, diz, ó, o aromazinho do tabaco, o cachimbinho, ou seja, é perfeitamente tolerável, um tabaco tranquilamente confortável para o ambiente. Vamos agora para a questão da força, a impressão nicotínica que ele me passou. Eu entendi esse tabaco como sendo um tabaco de força nicotínica média. Ele é médio, eu não considero ele forte, eu não senti potência de nicotina muito forte. Eu achei ele médio, né? Um tabaco de força nicotínica média, equilibrada. Uma sugestão de acompanhamento. Sabor de Virgínia. Sugestão de acompanhamento: cerveja escura, café expresso, como o que eu acabei de tomar, uma roda de conversa com amigos, assistindo um filme com a esposa, lendo um livro, um tabaco altamente relaxante, específico para esses dias de quarentena e dias de outono, tabaco relax. E digo que ele com certeza vai estar sempre no meu rodízio. Considerações finais. Tabaco altamente saboroso. Minhas considerações finais aqui ao fumar. A Virgínia sobressai, normal, né? Pouca coisa de lataquia defumado, não tem muita picância, tranquilo. Esse alternamento aí da lataquia com perique nesse diálogo equilibrado, o maior beneficiado somos nós que degustamos um tabaco como esse, que é de uma excepcional mistura, o blend, né? O Lucas Novaes está de parabéns, ok? A gente sente aí o equilíbrio, né, das folhas, meio que como numa dança, bem equilibrada. Em nenhum momento o perique ou o toque de lataquia vai se sobressair. A Virgínia está sempre por ali, gostosa, macia, né? E dando aquele toquezinho quase que de um VA. Eu diria que esse tabaco é um tabaco que a palavra dele é equilíbrio, né? O que é que ele não é? Nem uma bomba de lataquia, nem uma bomba de perique. O que é que ele é? Um Virgínia, quase que um VA, um vapor tranquilo, né? Em que você tem aí um belo equilíbrio, uma bela dança, sem nenhum pico de subida. É bem equilibrado ali. Você percebe? O equilíbrio das folhas sem nenhum pico, é aquela coisa macia, tranquila. Eu normalmente gosto de tabacos lataqueados. Eu não sou muito, eu fumei do Rio Flake um bom tempo. Cheguei a fumar umas 2 latas de... Uma lata, não chegou a ser uma lata. Talvez metade de uma lata de Orlick Golden Sliced. Elizabeth Mixture, eu fumei uma parte aí também, acabei passando para confrades. Então, VA, né, Virgínias, puros, ou vapor nunca foi minha praia, nunca gostei muito. Eu gosto de tabaco lataqueado. Observem a queima.
Mas esse grão-vizir, ele me permitiu ter uma outra visão. É natural, a gente está sempre em aprendizado sensorial com as memórias gustativas, as experiências gustativas. A gente está sempre nessa busca. E dessa vez o grão-vizir me surpreendeu enquanto vapor, enquanto um tabaco que tem uma pitada de perique e uma pitada de lataquia. Tenho gostado bastante, né? E eu diria que, para fechar, que numa metáfora, já que a gente falou de Mil e Uma Noites, vizires, sultão, eu diria que esse grão-vizir, o vizir, numa metáfora, é um governador de califado magnânimo, ou seja, ele permite que você possa desfrutar dessa dança oriental com bastante satisfação. Sugiro aos confrades que desfrutem dessa oportunidade sensorial de experimentar e fumar o grão-vizir. Ok, amigos? Vou ficar por aqui, continuar desfrutando e em breve eu estou soltando aí as minhas impressões sobre o obelisco. Um abraço a todos.